Constrangido com os meus colegas, porque assim, a gente não tem que prezar por uma ordem social, por um bem-estar de todos. Esse não seria o nosso objetivo? E agora, por exemplo, eu vi, chega a ser, ofensivo, né? Ele levanta uma bola que isso corre nos bastidores, né? Que é um fake news, porque você tem que provar. Porque quando você fala assim, o ministro só tem envolvimento com o PCC, ele está acusando o ministro de envolvimento com a maior facção criminosa dentro do país e também com o braço nos Estados Unidos. Ou não, Felipe Bueno? A distância produz coragem, né, William? A distância produz coragem. Talvez aqui no Brasil ele não tivesse essa desenvoltura, né? Para tocar guitarra, cantar, falar essas coisas que ele fala. Agora, esse ponto que a Paula Cuenca trouxe é importante. Por que tecnicamente, burocraticamente, esse pedido, né, não andou, esse procedimento não andou para que ele se tornasse um foragido internacional? Com a palavra os responsáveis. Marco Antônio, quando eu falei da ordem social, é assim, é o equilíbrio, é o bom senso. As pessoas perderam realmente isso e agora a gente observa essa troca de ofensas, né? Ou essa ofensa do Alan contra o ministro. E tudo bem, é isso mesmo? Vale tudo na democracia? Tudo bem, é isso mesmo. Você está vendo, na verdade, um massacre de um ministro do Supremo Tribunal Federal que persegue política e juridicamente um jornalista que tinha um blog muito famoso, muito grande, que era utilizado para veicular as informações e fazer entrevistas que ele considerava apropriados. Houve um massacre completamente inconstitucional, a nível de a própria Interpol não dá continuidade, não dá seguimento, e isso tira o prestígio e a credibilidade do nosso Supremo Tribunal Federal, inclusive, né? Contra uma pessoa que estava exercendo o quê? Liberdade de imprensa. Uma pessoa que estava utilizando meios, né, das redes sociais para se comunicar com a população brasileira. Ele está acuado, ele teve que ir para os Estados Unidos, ele é um refugiado político, efetivamente, nesse caso. E olha o desprestígio do Supremo. A própria Interpol não deu seguimento. Por quê? Porque se trata de uma perseguição política. O que existe aqui, e eu não vou entrar na questão da calúnia, mas ele está se expressando por quê? Porque, inclusive, isso foi matéria pautada aqui pela Jovem Pan. O Supremo Tribunal Federal tem impossibilitado, né, o Alan dos Santos de utilizar qualquer tipo de rede social. Me fala se isso não é coisa de Vladimir Putin na Rússia. Eu acho que tem um comportamento idêntico à autocracia. Só que nesse caso vem por um ministro do Supremo Tribunal Federal. O problema agora é o ministro ficar calado, porque assim, ele xingou a mãe do ministro, falou que o ministro tem envolvimento com o PCC e chamou para briga. Não é isso, Felipe? Olha, eu, se fosse o ministro, deixaria quieto. Eu não me rebaixaria a responder. Jura? Você ministro? Deixaria, do Supremo? Sim. Porque você pode... Mas o primeiro golpe veio do ministro, né? Você pode personalizar a discussão e aí você perde, de fato, a respeitabilidade. Mas quando persegue, já não está personalizado? Então, para mim, a caracterização dessa perseguição não é clara, né? De fato, não é clara. E por mais que eu seja um amante da liberdade... Você está dizendo, então, que o Alan não foi perseguido? Não, peraí, tem um pedido de prisão com base na opinião dele. Aí que tá, opinião ou ofensa? Porque opinião não é fato. Mas calúnia, injúria e difamação não gera cadeia. Gera processo. Gera só processo. Gera processo. Que você resolve, inclusive, no GCRIM. Exato. Juizado Especial Criminal. Agora, se eu te ofender aqui, se eu ofender o William, a gente resolve isso daí no GCRIM. Quer dizer, direito penal ainda... No Brasil é questionado isso daí pelos criminalistas. Todo mundo defende que deveria ser movido para a esfera civil tão somente. Não devia ser criminal. Agora, você vê um ministro agindo dessa forma, de novo, eu vou fazer o paralelo. Isso daí tem cara muito mais de regime autocrata de verdade, né? Vladimir Putin sufocando quem é a oposição dele na Rússia, do que de um ministro de uma Suprema Corte no mundo ocidental. Eu gostaria, só para concluir 10 segundos, eu gostaria que isso fosse conduzido dessa maneira que você enunciou, Marco. Porém, né, houve alguma pedra no meio do caminho aí que não fez com que isso fosse desse modo. E aí, um está lá do lado de lá da fronteira, outro está cá. Um representa um poder, outro não representa nada. Então, eu insisto, se eu fosse o ministro, tocaria a minha vida, tocaria a vida do STF da melhor maneira possível. Eu sou um suburbano nato,
né? Quando eu vejo essas coisas, eu fico tentando, eu não tenho esse raciocínio do Marco, né? Vamos ali para o GCRIM. Eu já olho para a sociedade e falo assim, que degradação. Eu fico imaginando os senhores acompanhando a gente aqui na Jovem Pan, isso, falando assim, olha o que nós estamos discutindo. A que ponto que nós chegamos de ver um blogueiro discutindo com um ministro e uma troca de ofensas, ou um ministro perseguindo o jornalista xingando o ministro. Esse é o nível que nós chegamos no nosso país.